Oi, gente, aqui é a Laura do Instagram Eu Quero Ser Juíza. E hoje eu vim falar sobre um assunto que eu amo: literatura. Bom, eu resolvi falar sobre esse assunto aqui porque eu ainda recebo muitas mensagens todos os dias perguntando como adquirir o hábito da leitura, como ler mais. Tem gente que acha que eu leio muitos livros por semana, né? Nessa quarentena eu tô compartilhando todos os livros que eu venho lendo. E aí eu acho que isso gera um pouco de curiosidade de muita gente. Então, para esse vídeo de hoje, eu resolvi contar um pouco da minha história com a literatura, para vocês entenderem de onde vem o meu hábito da leitura, por que eu gosto tanto de ler. E em seguida, eu vou dar algumas dicas para quem ainda não tem esse hábito, mas gostaria de ter, né? De desenvolver o hábito da leitura. Então, vamos lá. Bom, eu acho importante mencionar a minha história porque eu venho de uma história e de uma família de leitores. Então, é muito mais fácil eu ler hoje em dia, né, e eu ter esse hábito da leitura quando esse hábito vem sendo desenvolvido durante a minha vida inteira. Então, se você não tem essa história com os livros ainda, é claro que você vai encontrar talvez mais dificuldade de ler. Tem muita gente que me pergunta que, Laura, você não prefere assistir série ou ver um filme? Eu adoro fazer essas coisas, né, gente? Mas eu acho tão bom quanto ler um livro. Então eu acho que tem hora pra tudo. E às vezes eu quero ver série, às vezes eu quero ver filme e às vezes eu só quero ler um livro maravilhoso. Mas eu entendo que essa minha vontade vem dessa minha história com os livros, vem desse hábito construído durante a minha vida inteira. Bom, quando eu digo que eu venho de uma família de leitores, né, de pessoas ligadas à literatura, eu falo sério. A minha avó, mãe da minha mãe, fez letras, né? Era professora de letras na universidade e estudou inclusive literatura inglesa na Inglaterra. Talvez minha paixão pelos livros de literatura vitoriana venham daí. Mas realmente ela sempre leu muito, né? Ela sempre estudou, viveu nos livros, né? Além disso, a minha mãe é uma grande leitora e o meu pai é um grande leitor. Minha mãe é psicóloga, mas apaixonada por literatura. E o meu pai é físico, mas também um grande apaixonado por literatura e literatura mundial. Lê de tudo, dos clássicos aos contemporâneos. Então, realmente, eu venho de uma família onde a leitura sempre foi parte do dia a dia e isso talvez tenha feito com que eu me tornasse uma leitora, né, de uma maneira muito mais natural. Bom, eu lembro que quando eu era pequena, como qualquer criança, eu comecei lendo gibis, eu amava a Turma da Mônica. Meu pai também sempre me dava outras revistas. Eu lembro, assim, de algumas infantis que a gente era até assinante aqui em casa e tudo. Mas, além disso, os meus pais sempre me incentivaram a comprar livros, né? Então, por exemplo, não era sempre que eu ia ao shopping que eu ganhava um brinquedo, por exemplo. Mas sempre que eu fosse ao shopping e eu quisesse um livro, eu ganhava. Eles compravam pra mim. Então, eu acho que eu recebi esse incentivo desde nova. Além de vê-los sempre lendo, né? Então, vamos fazer uma viagem, leve um livro com você. Então, acho que isso era natural, todos nós fazemos isso, né? Bom, quando eu fui ficando mais adolescente, jovem adolescente, né? Eu lembro de ler alguns daqueles livros que hoje a gente chama de Young Adults, né? Eu li aquele Diário da Princesa, aquela coleção da Meg Cabot, né? Eu li também várias dessas coleções que tinham na época de infantos juvenis, né? E eu acho super válido, assim, se você é adolescente, se você é jovem, e esse tipo de livro te chama a ler, eu acho super válido, sabe? Não, acho que a gente tem que ler e começa por aí mesmo. Mas eu lembro, quando criança, que um divisor mesmo de águas pra mim, e eu acredito que pra muita gente, foi o Harry Potter, né? Então eu me lembro que no primeiro livro, o meu pai comprou, eu acho, se eu não me engano, que eu tinha uns 8 anos. E eu me lembro que não tinha saído ainda, ele não era um boom ainda, assim que saiu lá fora, e saiu a tradução no Brasil, meu pai comprou pra mim.
E eu ainda não tinha ouvido falar ainda do Harry Potter, né? E ele me deu o primeiro volume e eu fiquei completamente louca. Eu acho que eu tenho toda uma geração que viveu isso comigo, assim. A J.K. Rowling foi responsável por muitos leitores, o que é ótimo, né? Mas enfim, eu li todos os Harry Potters, acompanhei a saga, depois acompanhei a saga no cinema, enfim, eu sou uma grande fã. Mas depois disso, eu acho que eu já tinha um contato com os livros, eu já amava os livros. E aí, eu me lembro também de uma série que eu assisti quando novinha, que é a série preferida de muita gente também, muitas meninas amam, que é Gilmore Girls. E a Rory Gilmore, né, a personagem, a filha, ela é uma leitora ávida, né? E aí eu me lembro de, hoje em dia na internet a gente acha o Rory Gilmore Book Challenge, que é um desafio que eu sigo até hoje. É uma lista de livros, a série ela faz referências a muitos livros, né? Muitos livros clássicos, realmente maravilhosos. Até hoje essa lista existe, né? Acho que ela tem uns 300 livros, pelo menos. E eu sigo muito das minhas escolhas vêm dessa lista. E eu me lembro de assistir Gilmore Girls e ficar... Eu acho que era um incentivo também, porque a Rory lia muito, ela era um personagem muito interessante, eu me identificava com ela na época, né? E aí eu me lembro de vez em quando, pegar um livro. Não era necessariamente os livros que ela falava lá, até porque eu era mais nova e não lia muito dos clássicos de lá. Mas comecei a ficar apaixonada por vários livros. E aí, ao longo da minha vida, eu li vários livros que me marcaram profundamente. E nessa de você ler livros que te marcam profundamente, você descobre que existe um mundo muito maravilhoso por trás da literatura. É um mundo de possibilidades, de vivências, você aprende muito, você se entretém de uma maneira... Eu não consigo me entreter com nada do jeito que eu me entretenho com livros. Eu amo ir ao cinema, assistir série em casa, né? Adoro Netflix. Mas nada me faz me desligar do mundo como quando eu estou lendo um livro maravilhoso. Então, a sensação de ler um livro incrível é muito boa. Claro que quem lê muito vai encontrar livros bons, livros médios, uns livros ruins, mas de maneira geral existem muitos clássicos, que é por onde eu acho que a gente deve começar, que não são clássicos à toa, né? Que eles te trazem coisas especiais mesmo. E são experiências mesmo, lendo, que só quem conhece sabe, né? Só quem tenta, quem vive, sabe como é maravilhoso. Então, eu acho que eu contei essa pequena história para vocês perceberem que os livros sempre fizeram parte da minha vida. E que se hoje eu leio muito, como algumas pessoas acham, né? Porque esse muito varia muito de pessoa para pessoa. Mas se hoje eu leio relativamente bastante, foi porque ao longo da minha vida eu dei chance a esses livros, eu me apaixonei por esses livros e hoje eu não consigo viver sem. É muito ruim não estar com algum livro no momento lendo, sabe? Eu sempre gosto de ter pelo menos um livro que eu tô envolvida com ele. É um relacionamento mesmo. Mas nem todo mundo tem esse tipo de criação, né? Nem todo mundo tem a oportunidade, ou, enfim, não tem tanto interesse, não teve... Eu acho assim, por exemplo, ter lido Harry Potter naquela época e crescido com os livros me tornou um tipo de leitora diferente, transformou mesmo a minha vida se eu não tivesse vivido isso. Algumas pessoas um pouco mais velhas, um pouco mais novas que não viveram esse período, podem não ter tido uma experiência literária tão grandiosa quanto Harry Potter para ter ajudado a se envolver, né, com a literatura. Mas eu vou dar aqui algumas dicas que eu acho que, se for o seu caso, se você não tiver o hábito da leitura, ou se você tiver, mas você quer desenvolver ainda mais, você pode começar a colocar em prática essas dicas. Então vamos lá. Bom, a primeira dica que eu tenho pra dar é uma dica que eu resolvi escolher porque eu vejo muitas pessoas que têm canais de literatura, ou enfim, que resenham livros, elas às vezes incentivam uma cultura de você só tem que ler determinadas coisas. As pessoas, elas determinam a qualidade daquela leitura, né? Você tem que ler isso, você tem que ler aquilo. Bom, apesar de eu achar que sim,
tem alguns livros que merecem ser lidos por todo mundo, porque eles são tão incríveis que eu gostaria que todo mundo tivesse a experiência. Eu não acho que um livro tem necessariamente que ser lido. Eu acho que a gente tem que ler aquilo que a gente gosta. O primeiro passo para você ler, ter vontade de ler sempre, ler um livro atrás do outro, é você escolher um tipo de livro que você gosta de ler. Então, a minha primeira dica é: descubra o seu gênero de livro, sabe? Tem gente que ama o gênero mistério, thrillers psicológicos. Tem gente que ama uma literatura vitoriana, né? Os romances vitorianos. Tem gente que gosta... Enfim, seja qual for o seu gênero, se você já souber, ótimo, é por aí que você tem que começar. Mas se você ainda não souber, talvez seja a hora de de descobrir aquilo que te faz ter interesse em ler um livro. E muitas vezes os nossos gêneros de livro são, por exemplo, gêneros de filmes que a gente gosta, né? Então a gente pode ver, dá uma olhadinha em que tipos de filmes você costuma procurar, as temáticas das séries que você mais gosta. Esse pode ser um caminho para você começar a entender qual é o gênero que você mais gosta. Descobrir o gênero que você gosta não significa só ler naquele gênero, até porque eu acho que existe um mundo de possibilidades tão maravilhosas, são tantos gêneros incríveis e coisas diferentes, né, para serem descobertas, que não vale a pena você só ler um gênero. Mas para você criar esse hábito, reforçar esse hábito que você já começou, ter uma fila de livros do seu gênero favorito pode ser uma excelente maneira de começar. Então, por exemplo, se você adora filmes sobre histórias reais, de pessoas que contam histórias de pessoas, né, de personalidades, enfim, talvez você se encante ao ler as biografias, que são as fontes, né, primárias de todos esses filmes que são feitos, né? Biografias maravilhosas. Então, tem biografia de muita gente, de pessoas mais recentes na história, de grandes personagens da história. Enfim, eu acho que por exemplo, o seu gênero. Se você gosta de policiais, séries de mistério, psicológicos, tem um mundo de livros sobre o gênero também. Enfim, descubra o seu gênero, porque ele pode te ajudar a ler muito mais, certo? Bom, essa é a primeira dica. A segunda dica é: escolha um horário para ler sempre. O horário que todo mundo geralmente diz que a gente, né, que diz que é o melhor horário para ler é o horário de antes de dormir. Geralmente é aquele horário que a gente tem mais tempo, que a gente tá mais disponível, terminou os afazeres do dia, chegou do trabalho, jantou, e aí antes de dormir, já deitado na cama, pega um livro e vai ler. Bom, pode ser que esse seja o seu horário ideal, mas não necessariamente, ele pode ser em qualquer horário do seu dia. Se você tiver condições de ler, por exemplo, assim que acordar, pode ser uma ótima opção, enquanto você toma seu café da manhã, meia hora de leitura, ou na pausa do meio-dia do seu trabalho, se você tiver um tempo ali livre. Não sei, o horário é muito pessoal, ele vai depender muito da sua realidade, mas eu acho que quando a gente está construindo um hábito, uma das principais dicas é que você deve estabelecer um horário para aquela atividade. Então eu acho que uma das formas de você construir um hábito como esse é dizer assim: meia hora, todos os dias, antes de dormir, eu estarei lendo um livro. Eu tenho o hábito de ler antes de dormir, leio na cama, às vezes até com o Kindle, porque ele já tem até a luz própria, né? Eu vou até abrir aqui meu Kindle. Ele já tem a luz própria, então às vezes eu durmo com o Kindle, tipo, todo o quarto escuro, e eu durmo com ele, assim, na cama. Ele é maravilhoso. E pra mim funciona muito esse horário, mas eu confesso que eu leio no horário que dá, assim, sempre que dá. É uma forma de pensar em outra coisa, de relaxar, às vezes nos intervalos de estudo, nos intervalos de trabalho, enfim. Mas descubra no seu horário, no seu cronograma diário, qual é o horário que você pode dispor para ler meia hora, 40 minutos, uma hora todos os dias. E faça disso um hábito consistente. Todos os dias você pega uma horinha que seja
para ler aquele livro. Se não quiser estabelecer tempo, mas se quiser estabelecer todos os dias eu vou ler 20 páginas, 50 páginas de um livro antes de dormir, pode ser também. Contanto que você o faça, né? Faça por vários dias seguidos, para que você comece a transformar aquilo numa quase automático, sabe, gente? É muito difícil pra mim, eu tenho que estar assim exausta pra simplesmente deitar na cama e dormir. É muito difícil que eu não pegue um livro, nem que 2 páginas depois me dê muito sono e eu durma, mas é realmente um hábito tão automático que eu faço sem nem pensar. Então essa é a segunda dica. Então, descobre o gênero e escolhe um horário pra ler todos os dias. Bom, a terceira dica é uma dica também muito válida, que me faz ler muito mais. É o seguinte: tenha um livro sempre à mão. Isso é falado muito no Gilmore Girls, né, na série, porque a Rory, ela sempre anda com um livro. Mesmo para os lugares em que você acha que você não vai dispor de tempo para ler, leia, sabe? Por exemplo, eu dou aula numa faculdade. Agora de quarentena a gente tá fazendo tudo online, mas quando eu ia, às vezes eu dizia assim, não vou nem levar, porque eu vou chegar, vou dar aula, vou sair, vou embora, não vai dar tempo de ler. Mas às vezes acontece alguma coisa. Eu já teve situações em que eu fui dar aula, a gente teve um problema nos ônibus, os alunos todos chegaram muito atrasados, eu já tava lá há tempos na aula, eu tive que esperar para começar a aula, e eu podia estar lendo um pouquinho de livro nessa espera. Nas esperas de médico, nas esperas de banco. Gente, em qualquer lugar. A gente nunca sabe quanto tempo a gente vai ter de repente em algum lugar e é possível ler. Então eu leio muito mais, eu já avancei muito nas minhas leituras nesses períodos ociosos de espera, né? O Kindle, ele é maravilhoso por isso. O Kindle é esse aparelhinho da Amazon, né? Por quê? Porque às vezes, quando você tá lendo uns calhamaços assim, uns livros muito grandes, é meio chato de levar com você. É meio desconfortável de ler também, às vezes e tal. Mas o Kindle, gente, não tem nenhuma bolsa minha que ele não caiba. Então ele tá sempre comigo, ele é muito prático e me faz ler muito mais em qualquer lugar que eu tiver. Gente, avião nem se fala. É o momento de ler muito. Avião, as esperas todas de médico, viagens em geral. Eu já levei até pra viagens internacionais, onde eu achava que eu não ia ter tempo nenhum. Mas todo o deslocamento que eu fazia, de carro, de trem, eu levava. Porque, enfim, é um tempo que às vezes você não tá com sono. Enfim, gente, maravilhoso, tem que levar. Eu acho que é uma dica que te faz ler muito mais. E reforça o teu hábito de ler todos os dias, né? Bom, por último, a minha última dica é siga os conteúdos online sobre livros. Às vezes eu descubro muitos livros interessantes que eu gostaria de ler, ou livros que eu já conheço, eu sei que existem, mas que nunca tinha me dado tanta vontade, e aí eu leio uma resenha e me interessa. Eu faço algumas resenhas lá no meu Instagram, eu sei que eu fiz um monte de gente ler meus livros preferidos por causa das minhas resenhas, mas é isso mesmo, às vezes quando uma pessoa conta um pouco da experiência dela com aquele livro sob uma determinada perspectiva, você tem mais interesse do que ler só o plot do livro, né? Então eu acho que vale a pena você seguir canais legais, tem um monte de booktubers, né, aqueles youtubers que fazem conteúdo sobre livros, tem muitos Instagrams também sobre isso, segue o Eu Quero Ser Juíza também, que lá eu falo bastante. E também eu vou dar a dica de um aplicativo, que é o Goodreads, que é um aplicativo que eu uso. Lá eu coloco, tem tipo uma lista de livros que você tá lendo, livros que você já leu e livros que você quer ler. Então eu vivo colocando coisas, vivo descobrindo coisas por lá. E tem as melhores resenhas. Eu me lembro que uma vez eu tava lendo, eu acho que era A Menina da Montanha, que foi um livro que eu recomendei, maravilhoso. É um livro de memórias de uma menina. Enfim, é um livro muito bom, não vou falar muito sobre ele, mas ela é uma menina mormon, que não recebe educação formal, mas termina estudando em Cambridge. Enfim, é uma história super inspiradora. E eu me lembro que eu tava olhando no Goodreads na época e a primeira resenha era do Bill Gates sobre o livro. Então, assim, o Goodreads tá cheio de resenhas legais de pessoas como o Bill Gates, mas também como a gente. E é interessante, é lá que a gente descobre também livros maravilhosos, preciosidades pra gente levar pra vida.
E antes, para encerrar o vídeo, eu só queria dizer assim que depois que você adquirir esse hábito, se você se esforçar para adquirir esse hábito ou reforçar esse hábito que já existe em você, você vai descobrir um mundo que salva, um mundo que salva a gente, assim. Sempre há o que aprender através dos livros, há lugares para ir, há pessoas a conhecer nesses livros, há histórias, né, a serem contadas e descobertas e que transformam a vida da gente. Gente, não é exagero quando eu digo que alguns livros mudaram a minha vida completamente. Tipo, quem eu sou, o que eu penso do mundo, a forma como eu encaro as minhas relações, tudo. O livro, ele muda o meu humor, ele muda a minha percepção de vida. Realmente existem livros que conseguem fazer tudo isso com a gente. É só uma questão da gente dar a chance de descobri-los. Então eu te convido a descobrir esse mundo também e eu espero que as minhas dicas te ajudem a fazer isso. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever aqui no canal para que eu continue fazendo vídeos assim. Comentem, me sigam lá no Eu Quero Ser Juíza também e até o próximo vídeo.